Olá pessoal, mais uma vez aqui falando sobre cirurgia guiada, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho então, explicar o que é a cirurgia guiada, porque muitas vezes o que acontece? O profissional se confunde, né, com o que é a cirurgia guiada, o que é a cirurgia convencional, né? Então hoje nós vamos explicar direitinho o que é a cirurgia guiada, vamos falar um pouquinho de indicação, e vamos falar talvez um pouco sobre preparo de paciente. Então, o que é a técnica de cirurgia guiada? Vamos fazer uma analogia aqui. Nós temos então duas técnicas para instalação de implante. A técnica convencional, né, que 95% dos profissionais estão utilizando, dos profissionais que trabalham com implantes, né? E hoje esse número no Brasil é de mais ou menos 50 mil profissionais que trabalham com implantes, né? Entre prontodontistas, periodontistas, bucomaxilos, protesistas, ortodontistas e fora aqueles outros profissionais que não têm especialização e que só fizeram um aperfeiçoamento ou uma atualização e estão instalando implantes. Na técnica convencional, então a gente lança a mão muitas vezes o quê? De um guia cirúrgico, né? Preparado através de um planejamento reverso, feito então esse guia de acordo com esse enceramento diagnóstico, que a grande maioria não utiliza. E a técnica de cirurgia guiada é o quê? Você vai então transferir esta posição real, né, da boca do paciente, do osso do paciente e da imagem clínica do paciente para um software. A cirurgia, o planejamento dessa cirurgia é feito todo em um software, num ambiente virtual, e após feito então esse planejamento, é feito então o que? É impresso um guia cirúrgico para que você possa então o que? Colocar um implante ou instalar um implante na boca do seu paciente de acordo com aquele planejamento que foi feito então no mundo ou no ambiente virtual, tá certo? Então cirurgia guiada, nós saímos do real, vamos para o virtual, para o ambiente de um software e retornamos para o real, para a boca do paciente, através da impressão então de um guia cirúrgico onde serão encaixadas algumas peças, né, guias de perfuração, dependendo do sistema, ou brocas, ou a chave para inserção do implante, ou não, e a chave de inserção do implante, ok? Então cirurgia guiada. Essa analogia da convencional para a guiada. Eu sempre faço um comparativo, né? A grosso modo falando, o que seria? Na cirurgia convencional, todas as decisões são tomadas no campo cirúrgico. Todas as decisões, após você ter feito o quê? A incisão, o descolamento e exposto esse tecido ósseo, que é onde a gente vai instalar os implantes. Então aí você começa a tomar as decisões, né? Aonde você vai colocar esse implante, aonde você vai fazer o ponto de ataque, tá certo? Depois que você fez o ponto de ataque, qual é a inclinação mesiodistal, vestíbulo lingual e cérvico-apical, né? Qual é a profundidade desse implante que vai limitar o quê? O posicionamento cérvico-apical desse implante. E as inclinações mesiodistal e vestíbulo lingual que vão estar diretamente relacionadas ao posicionamento tridimensional, né? Que vai interferir diretamente aonde? No resultado protético do seu caso, tá certo? Então, cirurgia convencional, todas as decisões são tomadas após você expor o tecido ósseo no campo operatório. E o que acontece? E na cirurgia guiada, todas essas decisões são tomadas no ambiente de um software, baseadas no quê? Né? Baseadas, então, no DICOM de uma tomografia, que seria o quê? A imagem óssea do nosso paciente, ou da boca do nosso paciente. Mais o que? O STL do
escaneamento, que é o que? A imagem clínica. A imagem clínica da boca do nosso paciente, correto? Então, olha lá, na cirurgia guiada nós temos o DICOM, que é a imagem óssea, tá certo? Obtido através de uma tomografia, não é a imagem da tomografia, e o STL, que é a imagem o quê? Clínica da boca do nosso paciente. E é feito o que então? Isso é levado para um ambiente de um software, aonde todas essas decisões são tomadas, então, embasadas aonde essas decisões são tomadas no software? No DICOM, que é a imagem óssea do nosso paciente, e do STL, que é a imagem clínica. Isso é levado para o ambiente de um software, onde essas duas imagens são fusionadas, né? Então, você tem a imagem óssea, que é fusionada, que é colocada sobre ela a imagem clínica. Então, todas as decisões de posicionamento do nosso implante são tomadas aqui no software. Então, baseada na imagem óssea, a tomografia, vamos dizer, região posterior de mandíbula, o que nós temos? Temos o canal alveolar inferior, que passa o nervo alveolar inferior. Então, a gente tem o quê? Muito mais segurança, tá certo? Então, muitas vezes o profissional fala assim, mas eu gosto de fazer o meu planejamento, eu é que quero fazer o meu planejamento. Isso é besteira, gente. Se a gente tem hoje, olha, tecnologia. Então, porque isso aqui é o que? É tecnologia, correto? DICOM de uma tomografia e o STL de um escaneamento dentro de um software. Então, você posiciona o seu implante. Se você quer fazer o seu, existem duas maneiras aqui. Então, até aqui entendido, cirurgia guiada, nós necessitamos o quê? De um DICOM e de um STL, para que a gente possa, então, jogar essas duas imagens num software, e esse software vai fazer a fusão dessas duas imagens para que você faça o quê? O planejamento, então, da sua instalação do seu implante, ok? Vamos apagar aqui o quadro para que a gente possa fazer uma outra analogia, tá certo? Ou uma comparação. Então, cirurgia guiada, DICOM mais STL, vai para onde? Para um software. Para fazer o quê? O nosso planejamento, ok? Planejamento do nosso implante, ok? Então, cirurgia guiada. Então, vamos lá, vamos recapitular. Você indicou o implante para reabilitar o seu paciente, ponto. Existem duas técnicas, a técnica convencional e a técnica de cirurgia guiada, né? Técnica convencional. Todas as decisões são tomadas o quê? Na hora da cirurgia, tá certo? Mas eu estudo o meu caso, eu peço a tomografia, mas na hora de você iniciar, eu uso o guia cirúrgico, mas na hora de você iniciar a perfuração, o que vai acontecer? Você define isso na hora, porque você não tem como guiar essa perfuração, tá certo? E muitas vezes o quê? A gente pode o quê? Induzir a erro. O paciente se movimenta, ou a gente não está vendo direito, ou o paciente não está com abertura bucal bacana. Existem vários fatores que podem interferir. Na cirurgia guiada, as decisões são tomadas no software.
Ok? Para isso você precisa então do DICOM, da tomografia e do STL do escaneamento, né? Isso tudo é jogado dentro de um software, é importado para dentro de um software, tá certo? Para que você possa então fazer o planejamento do seu implante para imprimir o guia. Aí aqui, ó, na hora do planejamento, no software, o cirurgião dentista pode fazer, ou uma central de planejamento pode fazer, tá certo? O que eu recomendo vocês? Após mais de 15 anos utilizando cirurgia guiada, eu já fiz os meus planejamentos. Vou fazer aqui, ó. Cirurgião dentista, ok? E uma central de planejamento, beleza? Eu já fiz, no início da minha curva de aprendizado com cirurgia guiada, eu já fiz os meus planejamentos. Hoje eu tenho software aqui na minha clínica, eu tenho 2 softwares, né, para planejamento, mas eu não utilizo, eu não faço os meus planejamentos. Eu utilizo o quê? Uma central de planejamento. Por que eu opto por usar uma central de planejamento? Porque tem um profissional que trabalha com isso, um cirurgião dentista, que trabalha e que faz muito mais do que eu faria. Eu que faço muita cirurgia guiada, que uso em 95% dos meus casos, esse profissional de uma central de planejamento, ele vai fazer muito mais. Então a curva de aprendizado dele dentro do ambiente de um software é muito maior, ele está muito mais adiantado do que a minha curva de aprendizado. Um outro detalhe, se eu for fazer o meu planejamento, isso é gostoso. Você começa a brincar no software para posiciona o implante para cá, posiciona para lá e tal, o resultado protético, a gente começa o quê? A perder hora clínica. Então a gente deixa o quê? De ser cirurgião dentista e passamos a ser o quê? Um cirurgião planejador, de um planning center. Nada de errado com isso, né? Isso é só uma opção, é um modelo de negócio, tá certo? E muitas vezes o que acontece? Para você ter a curva de aprendizado aqui, demora muito tempo. Você vai errar muito, né? Porque toda a técnica nova, ou toda a situação nova, todo o protocolo novo que você vai implantar, você tem demanda de um tempo e você tem a curva de aprendizado, né? E todos nós sabemos que todos nós no início, até a gente ter essa curva de aprendizado, nós vamos ter acertos e vamos ter erros, né? Então, se você quer fazer o seu planejamento para a cirurgia guiada, não tem problema nenhum, pode fazer. Eu falo que eu já fiz e hoje não faço mais. Os meus casos são todos feitos com a central de planejamento. O que é importante você avaliar numa central de planejamento? Você tem que ter um relacionamento, que é um relacionamento comercial e é um relacionamento o quê? Que eu falo científico, né? Por quê? Porque ela precisa entender de planejamento. O cirurgião dentista precisa entender de planejamento. Nesse momento no Brasil, estão nascendo muitas centrais de planejamento, né? Que estão no início da curva de aprendizado e tem vários probleminhas, né? Então, você precisa escolher uma central de planejamento que tenha o quê? Que saiba trabalhar, que tenha um profissional que saiba fazer planejamento, que te dê atenção suficiente, que responda com rapidez os seus casos e que tenha uma boa impressora, né? Para que não interfira diretamente no resultado final da sua cirurgia guiada. Porque muitas vezes o profissional está começando na cirurgia guiada, está na curva inicial de aprendizado. E aí ele pega uma central de planejamento que também está na curva inicial. Sabe o que vai acontecer? O índice de problema que você vai ter vai ser maior, né? E muitas vezes, se você não sabe aonde está esse problema, né? Se o problema está no planejamento, se o problema está na impressão do guia cirúrgico, se o problema está na técnica de instalação, né? Então, só cuidado aqui na hora da escolha da central de planejamento, pega uma central de planejamento que vá te atender plenamente e que tenha já uma certa experiência dentro do mercado. Então, até aqui tudo bem? DICOM, STL, software, planejamento do nosso implante, né?
que pode ser feito tanto pelo cirurgião dentista quanto por uma central de planejamento. Ok? Tranquilo? Então, cirurgia guiada é isso, né? Qual é a diferença básica entre cirurgia convencional e cirurgia guiada? Cirurgia convencional, todas as decisões são tomadas no ambiente de um software, né? E na cirurgia, deixa eu só tirar aqui o fio que está, esse fio vai enroscando daqui por baixo, o fio do microfone vai enroscando por baixo, né? Então vamos lá, deixa eu só fazer aqui uma analogia, mostrar para vocês no quadro, né? Então, olha, cirurgia guiada e cirurgia convencional, principal diferença são o quê? As decisões que nós vamos tomar durante o procedimento cirúrgico. Então, na cirurgia convencional, são tomadas no campo operatório e na guiada, tomadas no ambiente de um software. Por isso é que a gente fala o quê? Por que você vai ter mais segurança quando você utiliza a técnica de cirurgia guiada? Porque, primeiro, você necessita de um DICOM, de uma tomografia. Sem o DICOM de uma tomografia, você não consegue fazer o planejamento da cirurgia guiada. Então, por si só, né, ela já te ingessa, ela já te obriga a ter uma tomografia. Na técnica convencional, muitas vezes você abre mão de uma tomografia. E esse é um grande problema. Porque onde é que vai refletir isso? Além de você realizar um procedimento, né, com insegurança ou com mais riscos, na hora de você finalizar o seu caso, né, na hora de você fazer a sua prótese, você vai falar assim, poxa vida, né, por que eu fui fazer isso, né, sem uma tomografia? Então, quer dizer, você aumenta os seus riscos de problema, né? E uma outra coisa, no posicionamento tridimensional do seu implante, você não tem um resultado protético e principalmente o quê? Você não tem longevidade, né? A gente tem recebido hoje muitos casos o quê? Com periimplantite. Por quê? Porque o implante está mal posicionado, né? Implante mal posicionado dificulta a higienização do paciente. Você precisa fazer próteses com volumes alterados. Então, é uma sequência de eventos que vai te levar ao quê? Toda vez que você ver o seu paciente, toda vez que você ouvir o paciente abrir a boca para você, você vai falar, você vai pensar. Falar, poxa, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter entregue alguma coisa melhor, um resultado melhor para esse paciente, né? Isso quando você não perde o seu paciente. Então, vamos pensar nisso aí, tá joia? Diferença básica no ambiente de um software e no ambiente de campo operatório. Quer dizer, sob pressão, né? Sob pressão, cirurgia, né? Paciente não colabora, muitas vezes o paciente está com dor, não abre direito, mexe. Você vai definir, ó, a posição desse implante. Qual é o ponto de ataque que eu vou fazer, né? Aí, mas o ponto de ataque é tranquilo, Edilson, está ótimo. E depois a inclinação? Vestíbulo lingual, médio distal, né? Qual é a inclinação? Está certa essa inclinação? E isso vai refletir o quê? No assentamento final da plataforma do implante, né? E aí, você muitas vezes tem que lançar mão do quê? De um abattement personalizado para compensar o quê? Aquele posicionamento incorreto do implante. Então, se a gente pode tomá-las num software em vez do campo operatório, eu prefiro tomar aqui. Me dá muito mais segurança. Edilson, mas cirurgia guiada tem precisão? Cirurgia guiada, vamos fazer aqui. Essa é a primeira dúvida, né, que surge. Quando eu comecei a trabalhar com cirurgia guiada,
Então eu tinha dúvida o quê? Quanto à segurança e precisão. Porque esses dois conceitos regem o quê? Regem a tranquilidade nossa, né, para que a gente possa então utilizar uma técnica. Eu lá em 2004, 2005, que eu comecei a utilizar, que a cirurgia era só flapless, né, só sem retalho, então a segurança e a precisão era um fator muito preocupante. E no início da técnica, a gente não tinha artigos científicos, não tinha comprovação científica que a técnica tinha segurança e tinha precisão. Então, muitas vezes a gente tinha o quê? A gente começou a usar a técnica, mas com dúvidas, né? Tá joia, a técnica, nós temos segurança, nós temos precisão. Então isso foi a primeira dúvida. A partir do momento que você começar a utilizar a cirurgia guiada, essas são as duas principais dúvidas. Só que lá no início, quando eu comecei a utilizar, nós não tínhamos comprovação científica. Nenhuma, a gente não tinha artigo científico. Então o que aconteceu? Em 2007 eu fui fazer o meu curso de doutorado. E eu me propus o quê? Fazer um trabalho justamente o quê? Buscando responder essas duas dúvidas. Então, em 2007, comecei um trabalho juntamente com o professor Franciscone, né, e com o Arthur, lá da Unesp de Bauru, e junto com o Paulo Rossetti também, e nós chegamos ao quê? A uma resposta em que a técnica nós tínhamos, então, segurança e tínhamos precisão em usá-la. E para isso, nós temos que respeitar o protocolo de preparo do nosso paciente. Então, se você prepara o seu paciente adequadamente para que você possa, então, que vamos relembrar, cirurgia guiada, a gente sai do mundo real, ou da situação da boca do nosso paciente, imagem óssea através de um DICOM, imagem clínica através de um STL, né? O STL, que é o escaneamento, tá joia? Nós levamos ou importamos isso para um ambiente de um software, onde é feito todo o planejamento, e depois esse planejamento é impresso, então, um guia cirúrgico com o posicionamento tridimensional ou o local exato da perfuração, do posicionamento final desse implante, através deste guia. E esse guia vai fazer o quê? Que o que foi planejado no ambiente virtual volte para a boca do paciente. Então, se você não respeita o protocolo de preparo, para que você possa, então, jogar essas informações para um software, para o mundo virtual, e depois receber essas informações que foram, ou essas decisões tomadas no software através da impressão de um guia, o que vai acontecer? Você vai ter o quê? Imprecisão na técnica. Que é o que acontece, o que eu vejo acontecer muito, né, hoje. Então nós temos que respeitar o protocolo de preparo. E cada situação ou cada indicação da cirurgia guiada tem um protocolo de preparo. E para isso a gente tem que entender, conhecer, saber executar e respeitar, né? Porque eu sempre falo que isso é como se fosse uma corrente, ó. Então, você tem que fazer o preparo do seu paciente, né? Vamos dizer, moldagem, ou STL, ou a tomografia. Se você pula um passo desse,
o que vai acontecer? A corrente se parte. E aí, só que na cirurgia guiada, onde é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer no momento cirúrgico. Na hora que você está na cirurgia ali, aí você faz a perfuração, nossa, mas ficou fora do osso. Ó, a cirurgia guiada não funciona. Primeiro, nós precisamos saber indicar a técnica, né? Nós temos que ter a indicação correta da técnica. Segundo, né? Então vamos aqui para uma outra. Então, segurança e precisão, se a gente já tem comprovação científica, eu publiquei um artigo em 2009 respondendo justamente essa dúvida. Então, hoje, com certeza, nós temos segurança, nós temos precisão e nós temos o quê? Acrescenta aqui previsibilidade. Mais previsibilidade. Então nós temos com a técnica de cirurgia guiada segurança, precisão e previsibilidade, né? Que é o que? Você prever o resultado antes de executar. Que é como o mockup em laminados, por exemplo, tá certo? Através do quê? Se você tem que somente fazer o quê? O protocolo correto. Protocolo de preparo do paciente, que é o quê? Pegar as informações do paciente para jogar para dentro de um software com precisão. Tá certo? E a sua central de planejamento, ou se você for fazer o seu planejamento, você tem uma impressora de qualidade. Você não pode pegar uma impressora de filamento. Eu já vi guias feitos em impressoras de filamento, né? Então, quer dizer, a técnica tem segurança, tem precisão, tem previsibilidade. E você, o cirurgião, nós, o cirurgião dentista, temos o quê? Que respeitar o protocolo de preparo, né? Então, vamos fazer uma parte aqui. Então, não adianta você fazer você vai fazer um credenciamento de cirurgia guiada, né? Eu trabalhei como consultor científico de uma das maiores empresas de implantes do mundo hoje, a segunda do mundo hoje, né? Dentro dessa área. Então eu fiz o quê? A gente ajudou a desenvolver o kit, né? Falei muito no Brasil e fora do Brasil sobre isso, né? Palestras em congressos, aulas em cursos. E aí surgiu o quê? O credenciamento em cirurgia guiada. Isso para mim, por muito tempo eu fiz o credenciamento, eu dei o credenciamento para muita gente dentro do Brasil, né? E poucos desses profissionais conseguiram o quê? Implementar a técnica ou fazer uso da técnica. Porque não adianta você fazer o credenciamento de cirurgia guiada, gente, vai o quê? Vai te familiarizar com as peças da cirurgia guiada, com as peças que precisam ser usadas. Por isso é que eu tenho o conceito. Quanto mais simples um kit cirúrgico for, mais fácil é dele ser incorporado na prática clínica diária. Por quê? Porque você precisa entender todo o quê? Todo o funcionamento do kit. E os credenciamentos não fazem isso. Os credenciamentos falam um pouco, apresentam alguns casos e depois você vai treinar naquelas peças. Você pega um manequim, faz um hands-on e depois você vai fazer isso na boca do paciente, né? É por isso que pouca gente está usando. Por quê? Porque, primeiro, precisa saber o protocolo de preparo. Precisa saber onde é que você pode ter problema no protocolo de preparo. Você precisa entender o que você precisa fazer, qual é a tua conduta, qual é a tua sequência clínica, o que você precisa ter para que você tenha segurança, precisão e previsibilidade, né? É isso que os dentistas não têm, né? A gente está tentando mostrar isso, né? Eu tenho disponibilizado muitas informações nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook e no YouTube, justamente para mostrar, né? Porque não adianta você só fazer o credenciamento. Primeiro, você precisa querer evoluir, né? Então, se você está sofrendo com a instalação dos seus implantes, né? Se cada cirurgia é um estresse, olha só o que eu vou falar, cada cirurgia é um estresse.
Quando você vai finalizar o seu caso, você se decepciona, você se frustra, né? Você está frustrado, você não está contente com o que você está entregando para o seu paciente, né? E muitas vezes, se você está contente, está tudo certo, tá ótimo, né? Mas se você, durante o teu procedimento cirúrgico, você está com dificuldade, você se sente o quê? Inseguro. Você não está entregando o melhor para o seu paciente, você não está com o seu melhor resultado protético. O que é que você está esperando, então, para vir para a cirurgia guiada? Né? Eu vou dizer por que eu fui para a cirurgia guiada. Quando eu comecei a fazer implantes, eu tinha medo de fazer implantes. Né? Meus primeiros implantes, principalmente em posterior de mandíbula, ou perto do seio. Poxa, só que a gente não tinha tomografia na época, né? Mas era um estresse. E o resultado protético que eu entregava, eu sendo protesista de formação, eu não ficava contente. Eu comecei a entender que eu poderia melhorar. Melhorar como? O que melhora o resultado protético de uma prótese sobre implante? O que melhora o resultado protético de uma prótese sobre implante? O posicionamento tridimensional do implante. Né? Independe se você vai usar uma prótese parafusada, uma prótese cimentada, ou se você vai usar um abattement personalizado. Eu vou fazer um abattement de zircônia personalizado. Vai fazer por quê? Tem necessidade? Eu vou dar uma informação para vocês. Os meus casos de extração e colocação de implantes incisivos centrais, laterais e caninos, eu tenho mais de 200 casos realizados. Sabe em quantos eu utilizei um abattement personalizado? Em nenhum. Em todos eles eu utilizei o quê? Um munhão universal. Né? Bom, eu uso o sistema Cone-Morse, munhão universal. Por quê? Se o posicionamento tridimensional do implante está correto, você vai ter um resultado protético adequado. E você vai ter o quê? Uma peça que foi desenvolvida na engenharia para resolução. Isso vai o quê? Vai levar o quê? Aumenta a tua longevidade. Né? Então, é hora da gente pensar nisso aí. Então, nós temos que, para a cirurgia guiada, obter segurança, precisão, previsibilidade, não basta você fazer um credenciamento de cirurgia guiada. Né? Você precisa o quê? Entender e respeitar o protocolo de preparo. Né? Então, indicação da técnica. Para que a cirurgia guiada é indicada? Para quais casos que ela é indicada? Né? Quando é que eu utilizo a técnica de cirurgia guiada? Eu falo para vocês, hoje eu utilizo em 95%, até em casos de reconstrução. Até casos de reconstrução. Quem acompanha os meus stories no Instagram, volta e meia eu coloco esses casos mais avançados. Né? Eu não tenho falado sobre casos avançados aqui, porque o meu objetivo, o meu propósito é o quê? É difundir, é divulgar a técnica de cirurgia guiada e mostrar os benefícios que o dentista pode ter o quê? É nos casos convencionais, né? Casos convencionais, em casos totais, em casos parciais, em casos unitários, em casos de extração e colocação, né? Onde você vai conseguir o quê? Realizar ou entregar o melhor para o seu paciente, sem estresse, com segurança, com precisão, com previsibilidade, né? Então passou da hora, gente, né? A técnica de cirurgia guiada está mais do que, tem vários artigos, além do meu, de 2009, que eu fiz para me responder, porque não tinha, hoje tem vários artigos, tá? Então, isso não cabe mais, essa desculpa não cabe mais. Eu não tenho precisão, eu não tenho previsibilidade, eu não tenho segurança. Hoje você consegue instalar implante em mandíbula posterior com implante de 4 milímetros, com esses 3 fatores. Só que você precisa o quê? Respeitar o protocolo de preparo.